Graça e paz, queridos, bom dia, bom feriado, né? Para quem foi passear, para quem está em casa, né? Curtindo o descanso. Eu tô em casa, hoje eu tô em casa, tô no descanso, né? Organizando a casa e meditando na palavra, louvando ao Senhor, né? Em tempo e fora de tempo, assim como Ele nos instrui, né? Porque o Senhor é bom e sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Então, queridos, vamos dar início ao nosso devocional de hoje, né? Continuidade, tá? Porque nós vamos para o nascimento de João Batista. E a gente chama ele de João Batista, né? Mas a verdade o nome dele é João, só João. Batista, ele veio do segmento do batismo, porque João ele foi enviado, né, para o arrependimento, né, para anunciar o arrependimento. Ele foi levantado como profeta, né, para trazer o povo ao arrependimento. E ele também recebeu a instrução de batizar, né? O batismo ele é para o arrependimento, e o batista significa aquele que administra o batismo, né? Membro de uma denominação cristã que professa que só os adultos, né, devem ser batizados, e que o batismo também deve ser por imersão completa, ou seja, a criança ela não precisa ser batizada porque ela ainda não sabe o que é pecado e o que é justiça, né? E o adulto, depois que é instruído, é que ele decide se ele se arrepende, se ele quer viver uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, né? E aí se batiza. Não podemos batizar uma criança sem ela ter noção do que é pecado, do que é justiça, porque aí você faz, né? E aí a criança ela cresce e às vezes não segue, não faz aquele segmento, e aí o juízo não é brincadeira, né? É muito bom, queridos. É muito bom, o conhecimento é maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E de fato, quando a gente conhece a verdade, a gente começa a ser liberto de algumas crendices, de coisas que foram nos ensinadas errado, né? Da forma errada. Eu não sei nem por que as pessoas ensinam as outras, né, sabendo que isso é uma responsabilidade tão grande, né, de uma forma errônea, que pode levar as pessoas para o caminho da destruição e da morte eterna. Então eu tenho muito temor em relação a isso, né? Se eu estou falando hoje o que eu estou te falando, lendo, meditando nas escrituras, estou te dando os versículos, que é para você ler e saber que não é doutrina minha, não sou eu, não são meus achômetros, tá? Mas é as escrituras sagradas que falam sobre isso, né? E se você for estudar, de fato, vai estar batendo com aquilo que eu estou falando, misericórdia, tá bom? Então, vamos para o nascimento de João Batista, né? Que está em Lucas 1:57, e fala assim: ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. A notícia de como o Senhor havia sido bondoso com ela espalhou-se depressa pelos vizinhos e parentes, e todo mundo se alegrou com ela. Amém? Quando a criança, 59, quando a criança estava com 8 dias de idade, todos os parentes e amigos vieram para a cerimônia da circuncisão. Julgavam que o nome da criança seria Zacarias, como o pai. Mas Isabel disse: não, ele deverá chamar-se João. Quê? Sabe como é que é família, né? E vizinho também, amigos também. A gente se mete um pouquinho na vida, né, da alheia.
Mas o Senhor nos instrui, queridos. Vamos lá, vamos lá. Se não fosse assim, também seria monótono demais, né? Vamos se alegrar, vamos se alegrar. Que? Exclamaram eles. Não há ninguém na sua família com esse nome. Então perguntaram ao pai da criança, falando-lhes por gesto. Lembra que Zacarias ficou mudo, né? Porque não creu no que o anjo falou. Então, o anjo falou para ele que ele ficaria mudo, né? Porque ele tinha trazido uma mensagem da parte de Deus e Zacarias estava no templo, acendendo um incenso no altar e ainda não deu credibilidade ao que o anjo estava falando. E o anjo disse assim, você só vai voltar a falar quando a criança nascer. E de fato a criança nasceu na apresentação, né? Quando perguntaram para ele, né, qual seria o nome da criança, e ele respondeu, João. Imediatamente Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus, aleluia. A admiração tomou conta de toda a vizinhança e a notícia do que havia acontecido espalhou-se pela região montanhosa da Judéia. Cada um que ouvia isso ficava pensando e perguntava: que será que esse menino vai ser? Porque a mão do Senhor está de fato sobre ele, de uma maneira especial. Amém? Coisa linda de ver, né? De ouvir, de ver. Eu me coloco dentro das escrituras, eu vivo tudo isso quando eu tô lendo, tá? Eu entro dentro dessa história, parece que eu tô ali no meio daquele povo. E assim, do jeito que eu acho graça, não é deboche não, queridos, é porque é engraçado, que a gente vive isso até hoje, amém? Não me interpretem mal. Esse é meu jeito de ser, quem me conhece sabe que eu rio à toa. Tem coisas que são tão cômicas que a gente não tem nem o que fazer, só o que rir mesmo, né? Então, o 67, né, o 67 diz assim, o povo ficava admirado, né, e perguntava o que eles teriam. Então, o seu pai, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar o seu povo. Ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e ascendendo-nos e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença todos os dias de nossas vidas. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo, porque irá adiante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e o sol nascente vai raiar sobre nós. Ele está falando de Jesus, amém? O sol da justiça. Aleluia. Raiar sobre nós para dar luz àqueles que se acham na escuridão e na sombra da morte, e para guiar os nossos passos no caminho da paz. E o 80 diz, e o menino cresceu e se fortaleceu no espírito e viveu no deserto solitário até que começou a apresentar-se ao povo de Israel.
cheio do Espírito Santo e de ousadia, né? Porque João, ele foi um profeta, né, que veio anunciar a chegada do nosso Salvador, do nosso Rei dos Reis, do nosso Príncipe da Paz, do nosso Emanuel. E João fez muito bem, executou muito bem o seu propósito, né? O seu chamado, e que a gente possa tirar como exemplo, né? A vida de João e seguir o nosso propósito, seguir o nosso chamado da parte de Deus, né? Nos enchermos desse Espírito que está dentro de nós, né? O Espírito da parte de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, né? Está escrito, aqueles que creem. E vamos lá, vamos encher essa terra do conhecimento de Deus, né? Para que, assim como as águas cobrem o mar, né? Esse povo se encham do pleno conhecimento da vontade e da verdade do nosso Deus Altíssimo, que é bom, que é misericordioso, e é por causa disso que nós não somos consumidos, tá? As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, nós não estaríamos mais aqui. Nós já teríamos sido devorados pelo nosso adversário, o adversário de nossas almas, que é Satanás. Porque a palavra do Senhor diz que ele é aquele que ruge ao nosso derredor, mas dentro de nós, as águas do Espírito e da palavra está nos renovando, está nos protegendo, está edificando a nossa fé e nos preparando, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Fica na paz, queridos. Um bom dia e amanhã tem mais. Amém?